Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vos sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus fez por nós. Eu fico imaginando, nessa primeira leitura, a carta aos Hebreus, uma carta extraordinária. O autor está dizendo que agora nós podemos entrar no santuário de Deus, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles entenderam isso pelo poder do Espírito, eu fico imaginando a alegria que esses homens tinham no coração em poder. De maneira muito breve, para a gente entender isto, não era possível adentrar na presença de Deus por causa do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam com Deus e viviam em comunhão com Deus, estava na divina vontade, plenamente em santidade. Mas depois do pecado, o homem e a mulher ficou longe de Deus. Deus criava os meios para chegar até eles, mas eles não tinham mais esse acesso que tinham antes. Por isso que foi criados os meios. E uma graça que foi dada foi justamente a Arca da Aliança, que era o sinal da presença de Deus no meio do povo de Israel. Só que eles não tinham mais acesso a Deus como tinha antes. Para a gente possa entender quem é nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por cada um de nós e porque nós temos agora a alegria de ter acesso a Deus, agora nesse momento. Então a arca continha 3 coisas: as tábuas da lei, continha o maná e também a vara de Arão. Ali estava o sinal da presença de Deus, porque no Antigo Testamento era Moisés que ia diante de Deus em favor de todo o povo. Depois foram instituídos os sacerdotes, uma tribo toda de Israel, a tribo de Levi foi designada só para isso, para cuidar do tabernáculo que Moisés fez, e depois o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, para que ali tivesse a Arca da Aliança, a presença de Deus. E havia uma cortina que separava, e ali, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com sangue de animais para oferecer pelos pecados, pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, a Deus o sacrifício de perdão. Era no dia do perdão ali que ele entrava. Assim viveu durante séculos. Por isso que quando o autor está dizendo com alegria, hoje nós podemos entrar no santuário por causa do sangue de Jesus. E não tem mais agora como separar. O cardeal Raniero Catalanessa, ele diz assim algo muito belo e é verdadeiro. Ele diz que havia 3 muros que nos separavam de Deus. Não tinha como ter acesso mais a Deus como antes. O primeiro muro era a própria carne, porque a carne foi contaminada pelo pecado e não tem como entrava. E ele disse, como foi que esse primeiro muro foi destruído? Ele diz, quando nosso Senhor Jesus Cristo se encarna
no seio da Virgem Maria, ele assume a nossa humanidade. Então ele diz, na hora da encarnação, foi destruído o primeiro muro que nos separavam de Deus, que nós não tínhamos acesso mais a Deus. Olha para você ver a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez comigo e com você. Mas havia um segundo muro, e que muro era este? Diz o cardeal, era o pecado, que nos separava de Deus. E quando foi que esse muro foi destruído? Na sexta-feira santa, no alto da cruz. Ali nosso Senhor destruiu esse segundo muro que nos separavam de Deus. É tanto que a Bíblia relata que quando Ele morreu na cruz, quando Ele gritou, tudo está consumado, a Bíblia diz que a cortina do templo que separava a presença de Deus do povo, que era por uma cortina que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, quando Jesus dá o último suspiro na cruz, a Bíblia diz que essa cortina foi também rasgada, dizendo, está aberto. Só que havia um terceiro muro que ainda nos separava de Deus, que era a morte. E quando foi que esse muro foi destruído? Quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita. Aí foi destruído os 3 muros que nos separavam de Deus. É nesse sentido que o autor hoje está dizendo, nós podemos agora chegar, adentrar no santuário, porque não há mais separação. Em Cristo Jesus, todos nós temos agora acesso ao Pai do céu. Que coisa extraordinária, é de exultar o nosso coração, é de dar glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente entende o que São João diz, Deus, o Pai, amou tanto o mundo, amou tanto a mim, amou tanto a você, que enviou seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. É de entusiasmar nosso coração, é de deixar a gente louvando e bendizendo a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso agora diretamente ao Pai do céu, porque nós estamos distante dessas verdades, mas o povo judeu sabia o que é isso, os primeiros cristãos sabiam o que era isso, agora eles têm acesso a Deus. E em especial, meus amados irmãos, nós temos agora a Arca da Aliança. Foi Nossa Senhora que trouxe Jesus no seu ventre, a única mulher da terra que pôde trazer, era uma Arca da Aliança viva, próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos também outra arca na igreja, que são os sacrários. Nosso Senhor Jesus Cristo está lá em cada sacrário. Eu fico imaginando, naquela época o povo não tinha acesso, hoje está aí acesso para todo mundo. Todo mundo tem acesso ao nosso Deus agora. É só querer se aproximar dele. Eu sempre falo para vocês aqui, que quando eu olho para a Eucaristia, é um versículo que exalta no meu coração sempre. É aquele grito de Jesus, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus grita, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados dos vossos fardos. Ele está gritando, venham a mim, que eu vou tirar esses fardos, venham a mim, que eu vou dar descanso. Isso não era possível no Antigo Testamento, mas agora é possível. E é nosso Senhor Jesus Cristo. E termina a palavra que nós temos que exortar uns aos outros, ajudar um ao outro, para que ninguém desanime, dizer, não vai, agora está aberto, o santuário está aberto para você, Jesus te espera de braços abertos, vai a Ele agora, você pode ir. É uma graça extraordinária. E a outra graça extraordinária que nós temos é esta, de poder participar da Santa Missa, aonde na Santa Missa se realiza tudo isso que eu disse para vocês. O Senhor, Ele mesmo, destrói aquilo que nos separa de Deus, e daqui a pouco Ele vai dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado por vós. É para vir para a missa exultante, é para vir para a missa com alegria, sair de casa dizendo, meu Deus, agora eu tenho acesso a Ti, eu tenho acesso agora não só de olhar, de tocar, mas eu tenho a graça de receber o próprio Senhor Jesus Cristo na gente. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo possa nos recordar essas verdades, como Jesus disse que é Ele que vai recordar os nossos corações agora, o valor que nós temos para Deus, e quem somos para Deus, filhos e filhos amados de Deus. E eu termino dizendo mais uma vez, quando você se coloca em oração, saiba disso, em Cristo Jesus,
você agora tem acesso direto ao Pai do céu. Você pode falar com o Pai do céu agora em Jesus Cristo. Quando a gente reza o Pai Nosso, não é uma fórmula de oração, é uma maneira de estar na presença do Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Agora vocês podem chegar diante do Pai e dizer: Pai, vamos nesta manhã pedir que o Espírito Santo, como eu já disse, inflame o nosso coração e faça que a gente fique maravilhados com essas verdades. Quando eu estava lendo isso ontem, essa carta aos Hebreus, eu digo: meu Deus do céu, que coisa extraordinária, eu tenho um acesso direto agora a Ti, meu Deus. Eu posso ter a graça de receber na Eucaristia, e como sacerdote, é Cristo mesmo que está celebrando a missa. Está entendendo? Porque Ele é o sumo e eterno sacerdote. Nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Ele é o sacerdote. É Ele que está à direita do Pai a interceder por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.